Oi, boa noite. Hoje nós vamos continuar com o tema de relacionamento de casal, o equilíbrio, né, no relacionamento de casal, é nosso segundo papo dessa série. Bem-vindo, boa noite. E a gente continua hoje falando sobre equilíbrio, trocas e trocos, né, que a gente começou a falar na semana passada. Não demos conta de terminar. Boa noite, pessoal. Enquanto vocês vão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Obrigada por virem papear conosco. Hoje nós vamos continuar respondendo algumas perguntas que chegaram da outra vez, que a gente não teve tempo hábil para tal. E as que vocês também quiserem fazer hoje aqui, tá bom? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos só aguardar a Cíntia. Hoje eu tô no quarto de hotel aqui, então, né, o travesseiro ali e tudo, enfim, tá bem quase que em casa mesmo, né? Então, espero que vocês estejam trazido ainda mais perguntas hoje sobre esse tema do equilíbrio, né? Foram muitos comentários ao longo da semana. Anabela, diretona de Portugal, minha amiga linda. Então, espero que chegue mais perguntas hoje aqui, né? Pra gente seguir falando sobre esse tema. A Cíntia ainda não chamou, vamos esperar ela chamar aqui, né? Nós temos ainda, ficamos devendo aquele dia a musiquinha, né? Que a gente falou para vocês, que nós íamos colocar, e acabando também não deu tempo. Eu descobri, sabe, uma coisa que a gente pode, quando estivesse no pico, né, não der para acabar naquela hora, a gente pode encerrar e abrir um outro papo, sabia? Eu não sabia disso, descobri isso ontem. O menino estava fazendo uma live e ele falou com a pessoa: você quer fechar? A gente continua? Eu falei: tem jeito. Vivendo e aprendendo como sempre, né? Gente, cadê a Cíntia? Será que ela dormiu? A Cíntia Mineiro não é de atrasar desse tanto? Não, querida. Cadê tu? Então, nós também paramos de uma resposta, né, com uma pergunta na semana passada, que foi a seguinte: se depois que passa muito tempo, né, se ainda... Ai, Cíntia, cadê você, amore? Se ainda... quando passa muito tempo, né? Se é possível ainda aí agora. Chegou. Ué, mulher, o que é isso? Eu fico tentando entrar e não consigo. Você fica defamando mineiro, pode não, sou. Eu fico aqui te ouvindo, eu fico te ouvindo falar com o pessoal e não consigo entrar. Mineiro perde para perder o trem, não. Boa noite, Cíntia. Boa Bem-vinda. noite, querida. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Eu já tô com a música aqui no ponto, a hora que você quiser, tá? Ah, é? Uai, bora! Bora, Então, a gente prometeu aquele dia, não demos certo. Só o refrãozinho dela, depois vocês ouvem ela todinha. Mas é uma música muito interessante. Para mim, ela descreve bem claramente esse tema. Bora. Beleza, vamos lá, gente, ó. Vamos ver se vai dar certo. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, completa de algum jeito. Vamos ter que descobrir outro jeito. O queijo, o certo e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. O céu e o mar, a lua e a estrela, o branco e o preto, tudo se completa de algum jeito. Homem e mulher, a faca e o queijo, o certo e o perfeito, tudo se completa de algum jeito. Bom, a gente completa cantando. Então, para mim essa música define muito bem o relacionamento de casal. Obrigada, Cíntia. É uma delícia. Depois vocês escutam ela toda, vocês acham que vocês vão gostar. Já estamos com uma galerinha boa aqui, quase 50 pessoas já chegaram. Oi? A música completa da Ivete Sangalo. Sangalo, linda. É de um CD. Você sabe que logo depois que ela fez essa música, ela encontrou o homem dela e casou e tem filho, né?
Logo que ela encontrou esse guitarra até hoje, eles estão juntos, e foi tocar a vida dela. Foi logo depois que ela fez essa música, esse CD, né, que ela gravou todo com esse tom. Então, Cíntia, eu estava aqui falando que nós terminamos aquele dia com uma pergunta assim, se depois que passa muito tempo, se era possível ainda dar o troco mesmo depois de tanto tempo, né? A resposta é sim, enquanto a gente está respirando, a gente pode fazer alguma coisa, né? E se o relacionamento ainda vale a pena, se a gente ainda quer continuar com aquela pessoa, não importa o tempo que tenha. Se você ainda, se vocês ainda, como é que eu vou dizer? Ainda querem seguir juntos, né? É necessário que você dê o troco. Antes tarde do que nunca. Né? Antes tarde do que nunca. Então, o que mais que nós ficamos devendo aqui, dia lá? Aí nós estamos devendo umas 3 ou 4 perguntas que eu anotei aqui. Sobre a traição com filho fora do casamento, Wilma. Eu queria até pedir para o pessoal, quem estiver colocando pergunta aqui, e por acaso se não der para ser respondida na live, para vocês mandarem para a gente lá pelo Papo na Bica, no direct da Wilma, ou no meu também, no Mel Cíntia Mello, que eu posso anotar e trazer para a Wilma aqui na próxima live. Porque às vezes a gente não consegue responder todas, né, Wilma? Aqui na live. Hoje sobraram poucas daquele dia, que a gente não abriu caixinha de novo, né? Às vezes a gente consegue responder essas que a gente ficou devendo e mais as que chegarem aqui hoje, né? Então, bora lá. Então, a pergunta é, se quando a gente tem filho, quando existem filhos fora do casamento, se mesmo assim é possível equilibrar? É isso? Não, se quando na traição teve algum filho gerado nessa traição, né, você está casada, aí o filho teve um caso, o cara teve um caso e tem um filho, por exemplo. E na traição, onde tem um filho, que é fruto da traição, se dá para compensar? Essa era a pergunta. Aquele dia, né, nós falamos aqui, a compensação depende se o parceiro que é ferido está disposto a aceitar a compensação. Aí não importa qual é a origem da ferida, né? Porque também vai ser o tamanho da compensação. Só que nesse caso, quando existe uma traição, porque nós estamos falando aqui de troco, e a galera geralmente leva isso tudo pro lado da traição. E não tem nada a ver, né? Às vezes, sei lá, a pessoa pisa no seu pé de várias formas, né? Não é só traição. Mas no caso, então, em que há uma traição. Eu tenho algumas coisas, sabe, Cíntia, acerca da traição. Eu acho até que eu falei isso aqui na semana passada. Mas eu vou repetir, porque vai que tem gente que não estava conosco aqui. A mulherada não gosta muito de ouvir quando eu falo isso, não. Mas eu digo assim, sabe? O que é que eu estava fazendo que o meu homem, ou no caso o homem, o que é que ele estava fazendo que a mulher dele foi tão longe a ponto de tomar outra pessoa e sem perceber, cara, sem fazer, sem tomar, sem fazer nada antes. Ou seja, para onde é que meu amor estava olhando que eu não percebi, vou falar meu parceiro porque eu sou mulher, que o meu parceiro foi tão longe que eu não percebi isso antes. Que eu deixei ele vazar, passar para outro terreiro. Para onde eu estava olhando? Então é importante que a gente pegue assim, a nossa parcela nisso aí, sabe? Porque ficar só inocente colocando, sabe aquela música do Raul Seixas? É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, né? Evita o aperto de mão de um possível aliado. Não é por aí, né? Porque você transfere a responsabilidade para o outro, você transfere também o seu poder de solução. Então, quando a pessoa tem um filho fora do casamento, né? Fora do relacionamento atual, uma coisa importante ser considerada aí, antes disso tudo, que, nesse caso, esse parceiro que teve um filho com outra mulher, ou essa mulher com outro homem, cria-se ali um novo vínculo. Então, digamos que eu sou a primeira mulher dele, né? Não estou falando aqui de anel, não. Estou falando a primeira mulher, o primeiro vínculo dele, né? Essa agora é a segunda. Se eu quero continuar o meu relacionamento, eu preciso ocupar o meu lugar. E o meu lugar agora não é mais o primeiro. É o terceiro, se eu quiser continuar. Porque se eu continuar bancando a primeira, não vai rolar. Nem equilíbrio não rola. Compreende? Eu primeiro preciso estar no meu lugar para equilibrar.
Então, se eu quero pegar ele de volta, eu pego, mas eu tenho que começar, é um outro vínculo, eu preciso criar outro vínculo com esse homem. Porque aí sim, agora eu sou a terceira. Então, isso é uma coisa importante. Aí, se a pessoa continua batendo o pé, não, eu sou a primeira, ó, eu sinto muito. Não. Você pode até querer, mas, né? Na alma criou-se um outro vínculo. Você agora, a segunda é ela, a terceira é você. Tipo assim, ela te tomou ele, agora você pega ele de volta, se você quiser. Ou então você deixa ele lá. Ou então ele vai criar vínculo com outra mulher, que não você. Então, se você quer ele de volta, você precisa criar outro vínculo. Eu, né, acho que tá bem claro isso, né? Aham, E aí, depois que... E, por exemplo, se a traição acontece enquanto o casamento ainda tá em vigor, assim, a relação não acabou, e aí essa pessoa foi lá, traiu, teve um filho, mas continua, o casamento continua existindo. Sim, mas sim, mas pode continuar existindo. Isso não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui de alma, de vínculo, coisa mais profunda. Né? Aliás, você não precisa nem ser casado oficialmente, segundo as leis do homem. Nós estamos falando de vínculos mais profundos, aqueles que atuam nas relações independente das regras sociais. Né? Estamos falando de vínculo, entendeu? Então, se o parceiro sai da relação que nós estamos, sendo casadinho lá na sociedade ou não, e tem um outro filho, beleza. Cria um vínculo com outra mulher, e vínculo não é só se tiver gravidez, não. Às vezes engravida, aborta, perde, ou, sei lá, tem várias formas de criar vínculo no relacionamento de casal, não é só quando engravida, não. Né? Mas se eu quero pegar ele de volta, eu vou ter que tomar ele dela. E agora eu sou a terceira. Eu tenho que ocupar o meu lugar de terceira. Eu não sou mais a primeira. Eu ocupo o primeiro lugar no coração dele, ela ocupa o segundo, e eu agora ocupo o terceiro. Então, atualmente, eu sou a terceira. Espero que esteja claro. Aí eu posso pensar em equilíbrio. Aí, beleza. É possível compensação? Aí tanto faz. Aí é um equilíbrio como outro qualquer. Que seja uma compensação, que seja eu sair da minha inocência e ferir ele de alguma forma, para dar aquela sensação, lembra do Yes. né? Quando a gente sente, quando é que a gente sente que equilibrou? Essa pergunta é muito comum. Quando assim, internamente, você diz assim, né? Agora sim. É bom demais a conta. Gente, aliás, alguém experimentou, gente? Conseguiram aí? Alguém experimentou? Ai, é muito gostoso esse troco. Alguém experimentou sair do anjinho para virar capetinha aí na brincadeira? Bom, então a resposta é sim, é possível. Porque não depende do tamanho da ferida, depende da capacidade, da nossa grandeza em restabelecer o equilíbrio, em recuperar o equilíbrio. Isso não tem a ver com o tamanho da ferida, mas compreende? Isso tem a ver com a minha capacidade a nossa capacidade ali de restabelecer, de retomar o equilíbrio. Okay? Então, Wilma, você respondeu uma pergunta de alguém que deixou também na semana passada, em que ela fala assim, que ela casou com um rapaz, aí ela separou de novo e ela quer voltar com esse rapaz. Ela pergunta assim, eu volto como a primeira ou a terceira? Então você acabou de responder. Depende. Se ele tiver feito vínculo com outra mulher, ele é a terceira, senão ele é a primeira. Ela também, se ela tiver feito vínculo com outro homem, ele não vai ser mais o primeiro, se ele tiver sido o primeiro, vai ser o terceiro. Então, depende, se criou ou não vínculo, não tem a ver com o número de pessoas. Às vezes ele até teve uma namorada, mas não foi suficiente, não teve vínculo, não criou vínculo. Wilma, quando é que a gente sabe que tem vínculo? Olha, tem casos que a gente sabe. Se aconteceu, por exemplo, gravidez, nascendo ou não a criança, cantando parabéns para ela ou não, tem vínculo. Né? Se há promessa de casamento, cria-se vínculo. Enfim, a consumação do sexo com amor, cria-se vínculo. Então, tem casos que a gente sabe, mas tem casos que a gente não sabe, só se mostrar lá para a gente durante uma constelação, por exemplo. Então. Uma outra que ficou é como fica o equilíbrio entre casais do mesmo sexo? Como é que são as trocas entre casais? Em relação ao homossexual. É a mesma coisa. Porque, na verdade, esse equilíbrio, pessoal, não é só para relacionamento de casal, não. Lembra que nós falamos? O equilíbrio é uma lei que atua no relacionamento entre iguais. Amigos, né? Então, não é só casal. Nós pegamos aqui o foco de casal, porque é o nosso tema, né? E assim, é o que dá mais pano para manga também, né?
E é o nosso foco aqui, o relacionamento de casal. Mas independente de ser homossexual ou heterossexual, tanto faz. O equilíbrio é o mesmo. Eles vão equilibrar da mesma forma. Né? Pisou no meu... O troco do mesmo jeito. Me feriu, eu vou ferir um pouquinho menos. Me deu algo que soma, eu também vou dar algo que soma um pouquinho mais. Naquele mesmo esquema, né? Naquilo que fere um pouquinho menos, naquilo que soma eu dou o troco um pouquinho mais. A troca permanece a mesma coisa, independente de ser casal do mesmo sexo ou não. Né? Em termos de equilíbrio, é a mesma coisa. Uhum. Aí tem uma pergunta assim bem básica de como aprender a equilibrar nas trocas. E essa pessoa que fez essa pergunta, ela pergunta assim: se o casamento não deu certo porque não houve troca, a culpa é de uma pessoa ou dos dois? Eu, antes de responder essa pergunta, eu quero falar alguma coisa ainda do que eu falei anteriormente, sobre essa questão de relacionamento. É uma confusão, porque falar homoafetivo, eu ainda falo homossexual, eu sou a moda antiga, né? Cada hora eles dão um nome diferente. Também. Então, na verdade, sabe, nós já fizemos um workshop, só certa vez o Andrei falou assim, vocês não querem me fazer algumas perguntas? Eu falei, olha, nós não sabemos, nunca, não temos assim tanta experiência, né, com casais homossexuais para a gente dizer isso. Você montar vocês fazem workshop? Na hora. E nós fizemos um workshop, né, com específico para homossexuais. E as dinâmicas do relacionamento de casal, de homossexuais, são as mesmas dinâmicas dos relacionamentos de homem e mulher. A mesma dinâmica, né? Em termos de relacionamento, de equilíbrio, dessas coisas, é a mesma coisa. Mesmas dinâmicas que estão por trás, as mesmas picuinhas, mesma coisa. Em termos de troca, enfim. O nosso cotidiano humano não tem sexo, não, né? Não tem escolha sexual, não. A nossa opção sexual independe dessas dores que todo ser humano passa, né? Desses conflitos, né, Will? Sim, isso aí, essa questão do equilíbrio não tem a ver com sexo, tem a ver com ordem. Quando não existe ordem, é entre iguais, é equilíbrio, pronto, acabou. Né? Aquela pergunta, então, Cíntia, como é que é? Ela fala assim, como equilibrar as trocas? E se o casamento acabou porque isso não deu certo, porque as trocas não deram certo, isso é porque um dos dois não soube trocar ou porque os dois não sabiam trocar? Casamento é feito de duas pessoas, né? Um relacionamento é feito de dois. É feito de dois. O começo de prosa é sempre bom a gente lembrar disso, né? Se a coisa não tá boa, eu também posso fazer algo. Não posso esperar cruzar os braços, esperar que o outro faça, porque eu não posso tirar minha bunda da cadeira e fazer alguma coisa, né? Então, o relacionamento é feito de dois. Quando as pessoas falam, o casamento não deu certo, às vezes tem até filhos, né? A gente diz assim, diz pro seu filho, meu casamento não deu certo, você é um grande erro, né? Então, a gente tem uns conceitos assim de certo e errado, né? Talvez, na verdade, quando as pessoas dizem não deu certo, né? Na verdade, o que elas estão dizendo é da sua dor, né? Os meus sonhos, os nossos sonhos, aquilo que eu sonhei para nós não foi possível. Os meus sonhos não deram certo. Na verdade é isso. Não aconteceu do jeito que eu sonhei. Não aconteceu do jeito que eu esperava. Né? Mas só que muitas vezes eu fico esperando que o outro faça isso, para que aconteça do jeito que eu gostaria que fosse um relacionamento. Mas, como eu disse, um relacionamento é feito de dois. E o parceiro ou a parceira, ele traz aquilo que vem de diferente da família deles. Né? Ele não está ali para me realizar. Eu sempre digo isso, né? O parceiro não está a serviço do meu umbigo. É um relacionamento de casal, duas pessoas. O homem não está ali assim para servir pessoalmente o meu umbiguinho. E vice-versa, nem eu, né? A gente acaba, troca, cuida um do outro, serve, tarará, mas não é assim, eu não sou a razão de vida do outro e vice-versa. É bom a gente pensar nisso, né? É uma oportunidade de encontrar uma pessoa com quem eu decido, às vezes, envelhecer junto. Né? Então, relacionamento de casal é uma coisa mais profunda, né? Muitas vezes as duas pessoas se unem a serviço de um propósito maior, por exemplo, a família, né? Por exemplo, crianças. Então, sim,
Se não deu certo, eu checaria primeiro o que é se não deu certo, né? Mas tenho certeza que deu certo. Talvez não foi do jeito que você quis, mas com certeza, se a gente olhar, tem coisas gostosas, tem boas lembranças, tem, né? É só que às vezes a dor nos impede de olhar para isso, né? Impede a pessoa de olhar e trazer todas as experiências junto, né? Mas a pergunta da pessoa, Cíntia, era acerca de quando não dá certo, entre aspas. Quando não dá certo, se a culpa é de um ou dos dois. Ah, tá. Pois é, não dá para ter culpado. Se você quer achar culpado, então tá bom, a culpa é dos dois, porque a responsabilidade é dos dois, né? Nessas coisas é melhor a gente não procurar culpado, porque senão não adianta nada dizer assim, você fez isso, né? Olha, nós não percebemos isso, ao invés de você não estar vendo isso, parece que nós não vimos tal coisa, né? Nós não compreendemos isso. É sempre olhar para a gente, primeiro eu, né? Ou nós, ao invés de apontar o dedo para o outro. Porque quando eu assumo a minha parcela de responsabilidade, ao contrário do que a gente pensa, eu ganho poder pessoal. E quando eu passo a responsabilidade de algo que está acontecendo para o outro, eu transfiro junto o poder de solução. Eu transfiro para o outro o meu poder pessoal. Então, se o problema é do outro e a culpa é do outro, só o outro pode resolver. Você já pensou que desespero você ficar na mão de outra pessoa, né? Que não assume, porque a outra pessoa não pode fazer nada. Né? A gente fala sempre isso aqui, nem por filho a gente não pode fazer. Então, eu sugiro não olhar por quem é culpado, não procurar culpados, mas procurar pela solução. Né? Onde é que... Nem onde, né? Como nós dois podemos fazer algo agora, seja juntos ou não, para que a gente possa seguir, seja juntos ou seja num outro relacionamento, né? Seguir com outra pessoa. Porque senão você nem separa aqui e nem arranja, nem segue no outro relacionamento lá. É o caso quando acontece separação. Né? Que a pessoa fica vinculada. A pessoa se vincula a essa procura de culpar a pessoa, né? Você vai para um outro relacionamento enfiado naquele ali antigo, né? E aí as mesmas coisas que eu acusava nesse aqui ou nessa aqui, eu vou para o outro relacionamento, se eu não tiver resolvido isso aqui, eu levo para lá. Já eu estou acusando o próximo daquilo que o cara olha e fala assim, meu Deus, isso que eu fiz. E, na verdade, eu olho, tem outra pessoa, outro CPF, mas eu só troco o CPF. Só troco o CPF, eu continuo com o mesmo discurso, porque na verdade muitas vezes esse discurso não tem nem a ver com o parceiro ou com a parceira. É um discurso que eu trago, que às vezes, muitas vezes é um discurso que eu fazia lá para meus pais. Né? Você não me ama, você não me ama. Aquelas coisas assim. Ai, é barato isso. Tem uma pessoa perguntando aqui, mas eu acho que já sai um pouco da troca. Só que você falou que ia responder essa questão com um pouco mais de profundidade, Wilma. Que é assim, quando só o marido trabalha, como que fica a troca financeira? Quando só o homem entra com o dinheiro no casamento? Aí ela está perguntando assim, nesse caso, só o homem que manda na relação, na casa? Ai, é muito engraçado essas coisas, eu acho. Assim, porque... Não é que não é mandar, não se trata de mandar, não é porque, por exemplo, a mulher não sai para trabalhar fora que ela está submissa no sentido de ela estar abaixo do homem, né? Outro dia, num papo aqui com o Léo, ele definiu essa palavra submissão, eu achei muito linda, eu nunca tinha escutado isso. Ele disse, submissão, submetidos a uma única missão. Né? Submetidos a uma missão. Isso é muito lindo, porque o casal é isso, um casal está submetido a uma missão, que seja construir uma família, que seja talvez uma missão até maior para o mundo. Mas então, se o homem sai e traz recursos para colocar comida na mesa, poxa, como é que eu posso equilibrar isso? Puta que pariu, eu estou em casa, eu posso cuidar, eu cuido da casa, eu cuido dele, eu cuido da família. Né? Como pode trocar? De inúmeras formas. Essa troca acontece, não é financeira. Essa troca não é contabilidade no sentido de planilha de Excel, no sentido de, olha, eu ponho 10 contos na mesa, você põe 10, tá? Se eu colocar 100, você tem que pôr 100. Isso não tem a ver com dinheiro.
né? Um casal, o dinheiro está a serviço do casal, não é o casal a serviço do dinheiro. O dinheiro existe para trazer mais alegria, não é para trazer desavença nem briga. Ele vem para somar, porque dinheiro é uma bênção, né? Nós trabalhamos para a vida, fazemos algo para a vida através das pessoas e as pessoas nos devolvem algo também, que eu servi, né, a vida através delas. Isso é um equilíbrio, tá vendo? E aí, quando a gente vem para casa e põe comida na mesa, as pessoas confundem. E acho que aquele equilíbrio de casal, às vezes, por exemplo, você paga a conta de luz, eu pago a internet. Mas aí, se a internet começa a ficar muito alta, você fala, a internet vai ficar muito alta, você tem que pagar alguma coisa. Não é por aí. Hoje em dia tá assim, né, Wilma? Sei lá, Muito sabe? dividido, né? Tudo bem, as coisas vão mudar. Parece que você casa ou entra na relação com uma documentação assim, eu pago isso, você paga aquilo, eu faço isso, você faz aquilo, muito simétrica de dinheiro, de, sei lá, finanças. Sim, assim, é o que eu digo, nós precisamos ir nos adaptando, né? Mas nós vamos evoluindo, as coisas vão mudando, mas nós não podemos perder uma coisa de foco, sabe? Não podemos tirar do foco que o que importa aqui é o relacionamento de casal, não é quanto nós colocamos na mesa. Parceiro não é conta bancária. É aquilo que eu disse outro dia. Às vezes as mulheres falam assim, eu não preciso de homem nenhum para pagar minha conta. É verdade, homem não é conta bancária. O dinheiro está ali para servir os dois. Esse equilíbrio que eu estou dizendo não tem a ver com isso só, né? Quando por exemplo, olha, isso é uma coisa séria. Digamos, eu me caso com alguém, tá? Aí esse homem ou essa mulher, não interessa quem, paga a faculdade, por exemplo, para o parceiro. Ele não tem a menor obrigação de fazer isso, mas faz, né? Cheio de boas intenções, de amor e tudo. Paga a faculdade para o parceiro. Isso gera um desequilíbrio danado. Geralmente os efeitos que a gente vê disso ou a pessoa não usa aquela formação no trabalho, não usa aquilo, não leva aquilo para frente. Tipo assim, ela aposenta aquele diploma, né? Ou acaba separando porque ela não consegue retribuir. Mas é possível equilibrar? Ela tem que suportar muito, né? Ela tem que suportar receber muito e ela vai ter que dar muito. Então, muitas vezes acontece quando o casal um paga a faculdade para o outro, eles não conseguem suportar, acaba separando, né? É uma coisa que a gente vê também acontecer no relacionamento. Tem uma pessoa que está perguntando, Cíntia, ela já mandou duas vezes essa pergunta, quando a pessoa não aceita o troco. Olha, o troco não é para o outro. O troco é para mim, ele é importante para mim. É claro que o outro não vai gostar de ser ferido também, num ponto, né? Mas no profundo, ele percebe. Bom, é igual o caso do requeijão que eu contei na semana passada. Opa, o requeijão que está na geladeira hoje não é o que eu gosto, aprontei alguma coisa. Ele não gosta de comer aquele requeijão, mas aquilo sinaliza para ele que ele pisou no pé da mulher dele de alguma forma. Percebe? Então, o outro percebe claramente, sim, senhor, gostar ele vai gostar, claro que não. Claro que não. Porém, o troco, eu volto a dizer isso, é importante que vocês compreendam, o troco é importante para mim que foi ferida, para mim que recebi muito, né? Sou eu quem precisa abrir mão da minha inocência, sou eu que preciso ficar de consciência pesada, para ficar igualzinho ao outro, para continuar, voltar a restabelecer a troca, né, para a gente continuar no relacionamento, né? Porque relacionamento é feito de troca, né? Nós já falamos isso aqui na semana passada. Ok? Porque então, o outro não tem que aceitar o troco. O troco é importante para mim. Eu vejo assim também, quando eu vou fazer o troco, que o troco é uma prática mesmo, né, Wilma? A gente faz isso no dia a dia. E eu vejo que eu fico assim com essa consciênciazinha pesada, mas não é uma coisa assim que vai causar um dano no meu marido, por exemplo, entendeu? Então, eu não sei se ela está perguntando assim, de um dano maior. Essa é uma coisa que eu sinto que fez aquele yes que você fala, mas não vai causar assim, uma coisa difícil, assim, sabe? De reverter nele, não. É só uma coisa que me equilibra na minha culpa, assim, eu fico culpada. É uma coisa que te tira da inocência, exatamente. É alguma coisa que tira da inocência, um pouquinho que fere o outro, um pouquinho menos do que ele te feriu. Ou uma coisa que, no caso daquilo que é legal, né? Daquilo que soma,
eu faço um pouquinho mais. Ou seja, uma coisa que quando eu recebi muito, eu fico de consciência pesada, né? Então eu tenho que fazer pelo outro um pouquinho mais, né? E aí, quando eu faço para ele um pouquinho mais, ele estava de consciência leve, porque ele me deu uma coisa. Agora ele fica de consciência pesada, porque agora ele recebeu uma coisa legal. Aí, poxa, então ele vai querer me fazer também uma coisa legal. E aí a gente vai trocando naquilo que soma. Então, de novo, eu precisei fazer algo porque eu fiquei de consciência pesada, naquilo que soma, para eu agora ficar de consciência leve. Eu deixo ele de consciência pesada. No caso do troco naquilo que fere, é o contrário, né? Quando eu sou ferida, eu fico inocente, imaculada Conceição. Aí eu tenho que sair dessa postura de inocência e fazer alguma coisa que, digamos assim, que suja as minhas mãos, né? Aquela frase, eu não vou sujar minhas mãos, né? Fazer alguma coisa que me deixa culpada. Só se trata disso, meus amores. Como fazer, o que fazer, isso aí não tem receita de bolo. Não tem. Só se trata disso. Eu tenho que deixar de ser inocente. Sabe por quê? Relacionamento de casal não é para crianças. Inocência só existe em crianças. Relacionamento de casal é coisa para gente grande. E aí a gente faz criança junto, entendeu? Mas não é coisa para criança. Aqui não tem espaço para inocência. Inocência só existe quando nós somos crianças. Acabou, a gente cresceu, acabou. Não dá mais. Acabou, passou a inocência. Passou a hora da inocência. Sem amor embora. Wilma, o troco para minha mãe, naquela história do tomate, era dar uma resposta enfesada assim para o meu pai. Ela ligou para todo mundo e falou assim: hoje eu dei uma no seu pai que você não acredita. Ela simplesmente falou: tomate é uma coisa boba, mas para ela era um troco. Então, a pessoa é que sabe onde que o troco pega, né? A gente é que sabe. Né? Tem uma moça. Alguém está dizendo aqui uma coisa muito importante. Com relação em casal, eu acho tranquilo. Com minha mãe, eu não fico de consciência leve. Sempre acho devendo. E vai dever, Florzinha. Sabe por quê? Sua mãe te deu a vida. E ao fazer isso, inclusive, ela correu risco de vida. Ninguém. Bom, eu não consigo pagar a minha vida. Ninguém consegue pagar isso. Em relação aos pais, nós vamos ter sempre consciência pesada. Em relação à mãe, então, mais ainda, porque essa filha da mãe corre risco de vida para me gerar. Né? Então, o que a gente pode fazer para... Tem jeito de acabar com essa consciência pesada em relação aos pais? Não tem. Mas é possível aliviar. Como? A gente passa para frente. Ou seja, tendo as próprias crianças, ou seja, fazendo algo para o mundo, né, no nosso trabalho, né? A gente passa para frente. O Berto, por exemplo, não teve filhos. Dá para falar que o Berto não passou para frente aquilo que ele recebeu dos pais? Né? Não dá. Então, não tem jeito, Vanessa, de acabar essa consciência em relação aos pais. Essa consciência pesada. A gente pode aliviar passando para frente. Porém, lá em relação aos pais, nós achamos bem claro aqui, Cíntia e eu, na semana passada, que não existe equilíbrio, porque lá existe ordem. Então, nem pensa em mexer com equilíbrio onde existe ordem, entre pais e filhos. Entre pais e filhos, onde eu sou pai em relação aos meus filhos, onde eu sou filho em relação aos meus pais, não existe equilíbrio aí. Onde existe ordem, não tem equilíbrio. Quando a ordem entra pela porta, o equilíbrio sai pela janela. Equilíbrio, ele existe entre iguais. Volto a frisar isso. Em relação a pai e mãe, não. Tá bom? Sim, meu amor, você ia falar uma coisa. Não adianta nem tentar equilibrar com pai e mãe, né, Wilma? É grande demais. Tem jeito, cara. Tem jeito. Pode tentar. Tem gente que faz isso. Tem gente que passa uma vida fazendo isso. Eu própria já fiz isso. Sabe o que acontece? A gente adoece, eu adoeci. Adoece, você tenta fazer, você coloca, você quer fazer tudo pelos pais, você coloca acima deles, porque o amor é demais. Mas eu digo que o nosso amor para os nossos pais, em relação aos nossos pais, é inversamente proporcional ao tamanho do nosso colo. A gente ama muito, mas nós não suportamos, eles são muito grandes para nós. Então, a gente pode, tem gente que, aliás, muitos de nós passam a vida inteira tentando fazer isso. Por isso, né, tanta doença, fracasso, tudo essa desordem, né? A gente vai para lá e quer cuidar deles, como se a gente fosse maior, cheio de amor, cheio de boa intenção. Mas a alma está se lixando com esse negócio de amor e boa intenção. Né? Você foi contra a ordem, você é punido. E geralmente a punição é essa, doença, fracasso, né? E cansaço, é nadar rio acima.
É cansaço. Você tem a sensação de estar esforçando o tempo inteiro. Tudo é esforço, né? Porque você está completamente cansado, fora do seu lugar. E os pais não estão esperando que a gente equilibre, né, Wilma? Isso não vem deles, né? Não. Olha, às vezes acontece, quando os pais estão fora do lugar deles, eles esperam que os filhos façam por eles aquilo que os pais, né, deveriam pedir lá para os pais, pedem para os filhos. Mas, por exemplo, se meus pais fazem isso comigo, o que eu posso fazer? Nada. Eu só posso ficar menor ainda do que eu já sou. E me alinho cara a cara com a vovó, mas o vovô. Ou seja, eles são meus aliados. Eu deixo eles com eles, né? Com a vovó e com o vovô. Porque o colo da vovó e do vovô cabe eles, mas o meu não cabe. Então, quanto mais eles exigem de nós que a gente talvez trate eles como se eles fossem pequenos e eu grande, é difícil? Talvez um pouco mais. Exige de mim que eu fique menor ainda do que eu teria que ficar. Agora, se eu saio do meu lugar, mãe, você não tá vendo que a grande é você? Não, pronto, eu saio do meu lugar de novo. Alguém está perguntando aqui. Pode falar. Alguém está perguntando aqui, Cíntia, quando a mãe acha que nós temos ingratidão. A mãe pode achar o que ela quiser. Gratidão não é sentimento. Gratidão é ação. Gratidão não é coisa que te mostra falando obrigada. Gratidão, ela é realizável, não é sentimento. Gratidão é ação. É através das minhas atitudes que eu demonstro a minha gratidão. E que atitudes são essas? Quando eu faço valer a pena tudo que eu recebo. Não importa quem fala o que quer que seja. A realidade, ela é soberana. Né? Não sei, minha mãe fala que eu sou ingrata, meu pai fala que eu sou ingrato, mas eu realizo a gratidão na minha vida, eu faço valer a pena, o que eu posso fazer? Vou falar de mim o que quiserem, né? Então não adianta a gente pôr na conta da mãe. Eu de novo, olha a sua realidade. Você está realizando a gratidão? Você está fazendo valer a pena? Se sim, deixa eu falar o que quiser. Né? Uhum. Tem uma moça perguntando aqui, já não é sobre a troca, mas ela já tem um tempão que ela está aqui perguntando. E ela fala assim, o que você acha da importância do ritual, da cerimônia para o casamento? Já não é sobre a troca, mas... O que será que é ritual? Será que ela fala o quê? Ela quer dizer assim, da cerimônia, né? Se você acha importante que a pessoa faça um ritual na hora de... Isso é uma coisa cultural. Isso é uma coisa cultural, né? Isso é uma coisa cultural. Tem culturas que fazem cerimônias diferentes. Tem gente que curte, né? Que é importante, mas não é isso que dita o bom relacionamento do casal. Tem gente que casa assim com pompas e cerimônias maravilhosas, cinematográficas, né? E aí não consegue se relacionar por um ano, por exemplo. Então, não é isso que dita o sucesso da relação de casal. O que dita o sucesso da relação de casal são outras coisas. Uma delas, muito importante, é o equilíbrio e a disposição de fazer todos os dias o necessário para que amanhã o outro me queira. Hoje eu faço o necessário para que amanhã você se decida novamente por mim. Né? E não assim, está garantido. Isso não existe. Né? Porque amanhã o outro pode acordar e dizer, eu não te quero mais. Então, todos os dias eu preciso fazer o que é necessário para que amanhã o outro me queira. Né? Para que amanhã o outro se decida novamente por mim. Porque no relacionamento de casal, nós tomamos essa decisão todos os dias. Todos os dias eu preciso me decidir pelo outro. Né? Então, essa cerimônia... Sempre, né, Wilma? Você não casa assim, vocês vão ser felizes para sempre, aquilo que se fala lá no altar, não é assim na vida real, né? Cara, eu acho que nem nas historinhas de conto de fadas, eles terminam o conto de fadas antes do final real. Aquilo ali é terminado antes do final real. Aquilo ali, eles viveram felizes e aí eles não continuam a historinha, né? Porque qualquer pessoa que tem aí mais de, sei lá, mais de 20 anos ou mais de 2, 3, 5 anos de um relacionamento já sabe que essas historinhas aí é só para fazer a gente dormir mesmo, sem ter pesadelo. Mas não é bem por aí, né? É aquilo que o Bert fala, a relação de casal é a experiência mais bela e mais complicada que existe. Mas muito mais bela, mais rica, muito rica de oportunidade de aprender alguma coisa. Tem mais sobre troco aqui, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma sobre troco. Acho que não, né, Wilma?
Não sei, eu não consigo enxergar esse trem direito, Eu não vi Cíntia. mais nenhuma aqui sobre truco. Então, eu acho que eu posso passar para que você recebeu no direct na semana Aqui, passada. alguém perguntando como é que fica o equilíbrio quando o casal tem as finanças unificadas. Uai, Ah, eu acho que nem tem problema. Por exemplo, aqui lá em casa, né? Desce a gente não, nós não temos negócio meu e o seu, né? Mas isso não é certo nem errado. Cada casal faz do seu jeito. O que a gente não pode fazer é deixar que o dinheiro seja soberano em relação ao meu parceiro. Deixar que o meu relacionamento se detone por causa de grana. E é difícil isso, principalmente em contextos onde a mulher ganha mais que o homem, recebe mais dinheiro que o homem, né? Eu costumo dizer que para o homem isso é uma questão de dignidade. Não é nada assim, eu sempre digo que a mulher, ela gera a vida. Então, quando ela gera a vida, e ela corre risco de vida para fazer isso, ela dá muito para a vida. E todo homem sabe disso, porque todo homem vem de uma mulher. Então tem que sobrar alguma coisa para o homem fazer, pelo amor de Deus. E o que, que sobra para o homem fazer? Ele mantém a vida. Então a mulher gera a vida e o homem mantém a vida. E quando ele não consegue fazer isso, né? Quando ele não consegue manter isso aí, quem está batendo aqui? Peraí. Quando ele não consegue manter, trata-se de uma questão de dignidade. Então o casal tem que ter uma sabedoria muito. Quem chegou aqui, ó. O meu equilibrador aqui. O meu pêndulo aqui. O meu outra metade com que eu tenho a oportunidade de equilibrar, de dar os trocos, né, meu filho? De treinar os trocos. Então, independe, né? Se a gente se o dinheiro tá junto numa caixinha só, ou se eu fico lá com a dona Baratinha, né? Eu sou ratinho, cada um com o seu dinheiro. O que importa não deveria ser problema a mulher ganhar mais, não deveria ser, mas por essa questão da dignidade, como eu falei aqui agora, parece que isso gera um problema, principalmente para o homem, né? Porque ele não se sente, ela gera a vida e eu não estou conseguindo manter a vida. Ele dá essa sensação, né, de incapacidade. E muitas vezes ele perde a admiração da mulher quando isso acontece. Porque uma mulher, por mais que as feministas fiquem bravas comigo, ela quer ser protegida pelo homem dela. Então, quando ela sente que ela não pode ser protegida, né? Então ele perde a admiração. E o homem precisa da admiração de uma mulher. Isso é uma coisa importante. E olha, vamos e convenhamos, quando a mulher paga as contas, a gente escuta isso das mulheres. Lá em casa quem paga as contas sou eu. Elas perdem o respeito quando elas, né, quando estão nessa postura, elas perdem o respeito pelo homem delas. Então, mas eu sempre digo, não deveria ser motivo para um casal. Eles deveriam conseguir resolver isso, né, entre eles. Nós conhecemos alguns casais onde a mulher ganhava mais, né, que o marido, e eles conseguiram levar de outra forma. Por exemplo, ela não entendia, ela recebia, colocava o dinheiro na mão dele, ele que investia, comprava as coisas, investia e cuidava do dinheiro todo, gerava mais dinheiro a partir do dinheiro dela, né, que ele recebia bem menos. Então, os casais, quando eles estão dispostos a fazer dar certo, assim, a seguir se alegrando um com o outro, dinheiro não pode ser um problema, não deveria ser um problema, deveria ser solução, né? Onde você vai? já pagou. Tá. Ô, Will, sim. Essa resposta que você está dando está muito de acordo com uma pergunta aqui também, onde a moça pergunta assim, eu estou numa relação de casal onde eu ganho mais que o meu parceiro e a gente quer dar um passo adiante na relação, a gente quer ir morar juntos, mas o fato dele não ganhar muito, dele estar ganhando bem menos que eu, está me atrapalhando a ir adiante nessa decisão, atrapalha a nossa relação. Então, acho que vai... É o que a gente acabou de falar, né? É o que a gente acabou de falar. Porque nesse caso, Cíntia, é uma coisa assim que o casal precisa considerar muitos pontos. Por exemplo, se a mulher, que é o esteio financeiro, digamos assim, né? Se ali daquela família, daquele casal, né? Ainda não uma família, mas daquele casal, por exemplo, ela engravida. E aí?
Compreende? E aí? Porque, querendo ou não, quando a mulher engravida por um tempo, nem que seja no pós-parto ali, depois de um tempo, né, ela precisa cuidar da criança, enfim, as coisas não são mais as mesmas, né? Então, mas o casal, essa insegurança surge, é mais do que natural. Mas isso é muito importante, eu quero deixar meu recado aqui para a mulherada, porque o homem ele não vale menos, porque ele recebe menos dinheiro, mas esse olhar nosso para o homem de perda de admiração acontece, né, nesses contextos, muitas vezes acontece, e o próprio homem, ele sente indigno, entendeu? Da mulher. Para ele não é fácil, para o homem não é fácil. Então, exige, essa frase não é da minha mãe, mas eu cresci ouvindo da boca dela. Ela dizia assim, a mulher sábia edifica o lar. Então, num contexto assim, poxa, se eu encontrei meu homem, ele me quer, eu quero ele, a gente está disposto a ir viver juntos. E nesse momento eu estou recebendo mais dinheiro, então por que a gente não pode seguir? E nesse momento eu seguro a onda, mas a gente, né, de forma que ele também faça algo para aumentar os ganhos e tudo. Então, é a postura, né, Wilma? Se ela não perder a admiração dele por isso, sabe, Cíntia, eu digo que a mulher e pessoal que está aí nos ouvindo, nossa, tem 100 pessoas com a gente aqui, Cíntia, olha que legal. Que legal. Na verdade, a mulher tem uma capacidade fantástica. Nós somos capazes de enxergar no nosso homem aquilo que nem eles mesmos sabem que está lá. E esse olhar nosso levanta o homem, levanta nosso homem. Assim como derruba, né? Tem um ditado assim, a mulher levanta ou derruba o homem, né? Mas o profundo é isso, o nosso olhar, né, com o nosso olhar, nós somos capazes de ver com esse olhar de sabedoria, né? Não é olhar crítico, não, de sabedoria. Nós somos capazes de enxergar no nosso homem aquilo que nem ele mesmo sabe que está lá. E esse nosso olhar ajuda esse nosso homem a trazer isso que nem ele sabe que está lá à luz. Entendeu? Com isso a gente levanta, né? Nós levantamos o nosso homem. Então, assim, isso é uma dança muito bonita, muito gostosa. E, sabe, é uma pena que as mulheres estejam perdendo essa conexão com essa força da fêmea, sabe? De ajudar, de levantar quem está do seu lado. É uma pena que começa a contar tostões e perde a força da fêmea, né? De que está em todas nós. Uma sabedoria do peru. Ô, Wilma, eu lembro quando eu comecei a namorar meu marido, a gente estava pegando uma estrada para ir em algum lugarzinho assim no interior, né? Foi bem no início do namoro, que eu virei para ele e falei assim, nossa, como você dirige bem? Ele olhou para mim assustado e falou assim, não, ninguém nunca me falou isso. Eu acho que isso que você falou assim, ele não achava que ele dirigia bem, mas ele falou assim, nunca ninguém me falou isso. Acho que ele mesmo não achava. Eu falei, mas você dirige super bem, ele ficou feliz, assim. Sim. Você levanta a pessoa, né? A gente, exatamente. O nosso olhar, o olhar da mulher tem um poder descomunal, imensurável. E é uma pena, não percam, meninas, não percam isso. Porque está aí para nós, sabe? É uma conexão profunda com a nossa raiz, lá primeira, sei lá de onde é, mas eu chamo de fêmea, né? Conexão com a fêmea. Não percam isso. E se alguém não achou ainda, ache, porque está aí em você, está em todas nós. Nós temos essa capacidade, nós temos essa força em nós, né? E os nossos homens precisam disso, porque somos nós quem criamos esses danados. Né? Então, se está cheio de homem banana, é a gente que está fazendo isso. Né? Então, poxa, eu não confio no meu marido para educar meu filho, porque eu acho que ele é um banana, eu vou criar outro bananinha. Então, a gente precisa, sabe, nós temos uma responsabilidade muito grande com a sociedade, porque a nossa postura é muito importante, a postura da mulher, da família, é muito importante, né? Porque é aquilo mesmo, a gente constrói o mundo, né? E o nosso olhar derruba qualquer cristão, né? Qualquer cristão que está lá do nosso lado. Tem alguém perguntando aqui, Cíntia, se entre irmãos também é ordem? Sim, entre irmãos é ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, tá? É ordem, sim. Você quer que eu pegue uma do seu direct da semana passada?
Somente uma das partes. Tem uma Sim, pergunta poder aqui. ver, por favor. Tem uma pergunta aqui que é assim. E quando na separação eu emaranho os filhos? Ela está falando como separar sem emaranhar, sem colocar os filhos Sim. em Tá. emaranhamento, sem se emaranhar. Tá certo, perfeito. Olha, é bom a gente separar essas coisas muito assim direitinho. Casal é uma coisa, filho é coisa que o casal tem junto. Quando eu separo do meu parceiro, eu separo do meu homem. Eu não separo do pai dos meus filhos. Como pai e mãe, nós continuamos juntos. Olha, é algo mais ou menos assim, ó. Quer ver? Eu tenho 2 taças sujas aqui de ontem, peraí. Ó, por exemplo, tem 2 copos aqui, tá? Um copo com café, um copo com leite. Essa imagem do café com leite, quem nos deu foi a Roseli, a nossa, né, uma pessoa linda, fantástica, maravilhosa, que eu amo, que dá a educação sistêmica para nós, né, conosco lá no Instituto. Então, eu tenho aqui a café e leite. E 2 copos, né? Essa aqui eu acrescentei na imagem dela. Então, eu tenho aqui, eu misturo café com leite, pronto, esses são os filhos. A misturinha do café com leite são os filhos, né? Não dá para separar café com leite, dá? Então, essa misturinha aqui é o papai e a mamãe que faz os filhos. Eu chamo filho de misturinha. Depois que eu misturo café com leite, olha, um copo pode ir para a China, o outro copo pode ir para Conchichina, que o café com leite está misturado. Então, a separação não acontece entre os pais. O pai e a mãe continuam ligados em cada célula da criança. A separação acontece entre o homem e a mulher. Eu não sou obrigada a viver com quem eu não me decido mais por viver junto. Então, eu posso trocar de marido, mas o meu filho não pode trocar de pai. O meu marido pode trocar de mulher, mas o nosso filho não pode trocar de mãe. É essa visão que os pais, se eles estiverem no momento da separação, eles conseguem deixar os filhos livres e não deixar os filhos se meterem. Vocês veem a xereta, isso aqui é um problema meu com meu marido, você não se mete aqui não. Você vai cuidar da sua vida, vai brincar, vai cuidar do que você tem que cuidar. Isso aqui é coisa de gente grande, né? Não deveria, a gente não deveria, mas muitas vezes as crianças são até, inclusive, usadas, né, para levar recado, usadas para chantagear o parceiro ou a parceira. E aí, beleza, eu uso as crianças a meu serviço, eu fodo com a vida das crianças para frente, né, para ficar, às vezes, para espezinhar o marido, ou o marido espezinhar a mulher, né? Mas como é possível? Dessa forma, com essa postura, separação de casal acontece entre o homem e a mulher, entre gente grande. Criança, os dois fizeram juntos. Então, da criança é o papai e a mamãe. E como papai e mamãe, eu volto a repetir. Eles vão estar sempre ligados em cada célula de cada filho que eles tiverem juntos. Isso nada vai separar. Né? Nem se você partir a criança no meio. Cada metade vai continuar com a célula, metade um, metade outro. É inseparável. Pai e mãe não separa. O que separa é homem e mulher. E quando o casal não consegue mais seguir juntos e tem essa postura, as crianças seguem bem, sim. Elas seguem tranquilas, elas vão cuidar daquilo que elas têm que cuidar. E, né, porque uma separação, ela deve acontecer com amor para que ambos fiquem livres. O caso é que muitas vezes os casais se separam e não se separam com amor. Ou seja, eles precisam brigar para separar. Só que é tão engraçado que muitas vezes eles ainda se amam. Não é porque falta amor que a maioria dos casais se separam. Eles separam se amando muitas e muitas vezes. Mesmo que tenha acabado aquele amor de homem e mulher, eles ainda amam. Porque, porra, é uma pessoa com quem eu vivi, com quem eu... Né, existe amor ainda. Não é porque eu não me decido mais ser mulher de alguma pessoa, que eu tenho que agora uma pessoa que foi boa para mim num determinado dia para escolher como eu amo. Por que não é mais agora? Né? O que aconteceu? Assim, aquele dia eu tava doida quando eu escolhi ele, né? Então, eu posso me separar do meu homem, mas eu não posso separar o nosso filho do pai dele. Ele não pode separar o nosso filho da mamãe dele. Isso é inseparável. E os casais, quando eles conseguem fazer isso
como gente grande, as crianças ficam livres. E às vezes, como eu estava dizendo, eles brigam, eles separam ainda se amando e continuam, só para continuar encontrando, eles vão brigar lá nos tribunais, ó, passam anos brigando. Nem que seja lá na frente do juiz, eles se encontram, né? Se veem, nem que seja para brigar, mas eles estão encontrando, né? Bom, agora acho está que isso acabando. Responde. Ainda temos 5 minutos. No meu aqui são 3 minutinhos. Se você quiser responder mais um e a gente fecha, o que você acha? Ou a gente fecha e começa outra? Você viu que eu descobri isso? Eu não sabia disso não, menina. Eu sabia disso. Eu não sabia não. Sabia? Ontem eu escutei Dessa falando isso na live que eu falei, pode fazer isso. Então, se você quiser fechar e começar outra, você que sabe. Tá. Nós ainda temos 5 minutos. Ainda temos 5 minutos. Mas olha, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de que nós respondêssemos para essa pessoa, que é uma pergunta importante. Nós já falamos disso aqui, não, acho que eu já falei isso mais de uma vez aqui, mas talvez, né, essa pessoa não estava lá, também tá gravado, todos os papos aqui ficam gravados lá no feed, né? Sobre cuidar de pais quando eles envelhecem, né, e adoecem. Como é que é a nossa postura? Olha, é a mesma. Né? Quando meu pai ou minha mãe está doente, eu não lembro, gente, mas tem uma prosa dessas aqui que eu falei disso, né, de uma maneira bem completa. Depois você dá uma olhada lá no feed. Mas quando o pai e a mãe adoecem, eu costumo dizer, quem adoece ou quem envelhece é o homem e a mulher, não é o pai e a mãe. O pai e a mãe continuam grandes lá dentro deles. Então você cuida como? Como pequena, do mesmo jeito. Então você, uma pessoa, cuidando de uma outra pessoa, lá dentro mora sua mãe. Né? Essa pessoa está doente, o corpinho dela está doente, mas lá dentro mora sua mãe. E a grandeza da sua mãe permanece. Né? Nem que ela, mesmo se ela tem Alzheimer, a grandeza dela permanece. Olha, se você contrata um cuidador para cuidar dos seus pais, esse cuidador está acima deles? Não. Percebe? Não. Então por que só eu que sou filha, pelo fato de eu cuidar deles, agora eu sou maior, eles viraram criança? Não é? Não precisa disso. E geralmente isso adoece os filhos que cuidam dos pais com essa postura e ficam doentes, sobrecarregados, cansados, tristes, muito tristes. Por que tristes? Porque eles perdem, né, o papai e a mamãe, eles perdem o colinho, eles se crescem e querem eles dar colinho para papai e para mamãe. E aí eles perdem, ficam tristes, né? Então, é possível sim. Como? Como pequenos, né? Fazendo somente o necessário. Aquilo que ultrapassa o necessário, a gente deixa com o vovô e com a vovó, estando eles vivos ou não. Né? Como eu já disse antes, ele é o nosso grande aliado. Mas depois dá uma olhadinha. Tem uma delas. Eu acho que você falou na nossa primeira live. Foi na primeira live que a gente fez. Você falou bem disso. Do lugar do filho para cuidar de pais mais velhos. E achei tão bonita essa metáfora que você falou. O nosso colo não comporta o papai e a mamãe, né? Inversamente proporcional. Nosso colo não cabe. Alguém perguntou, Cíntia, se esse papo está gravado. Fica lá no feed do Papo na Bica, fica lá no feed da Cíntia, tá? Assim. E se é importante oficializar. Olha, depende. Deve ser do casamento, né? Daquela hora, né? Que a gente respondeu. Por exemplo, eu casei no civil, desse onde vivia junto por 4 anos, depois ele me pediu casamento. Para testar se queria mesmo. Eu falei, você quer mesmo? Tá bom desse jeito, não, quer. Então nós casamos no civil, né? Foi uma cerimônia no civil só. Então, sabe, isso aí é uma questão que cada casal decide, tem a ver com a cultura. Não, isso não é importante. Se for importante para você, pede pro cara, olha, eu quero casar de véu e grinalda, pede para ele, né? Não tem problema. Mulher gosta disso, né? Então, agora sim, agora a gente está acabando, Cíntia. Nós nos encontramos, eu gostaria de agradecer todo mundo que esteve aqui, agradecer você, seu cuidado com as perguntas e as pessoas que estiveram conosco aqui. E, bom, na terça-feira que vem a gente está de novo aqui às 8 da noite, né? E a gente põe para pegar mais perguntinhas lá. Então, eu dou meu boa noite, agora é você.
Boa noite, querida, e muito obrigada por essa disponibilidade aqui com a gente. Eu adoro estar aqui com você. Um beijo, gente. Qualquer pergunta mais... Obrigada, olha... E as perguntas que estão aqui, que vocês deixaram aqui, que a gente, porventura, não tenha visto, não respondido, manda pra gente lá no direct, ou no mensagem, ou na caixinha de perguntas que a gente vai colocar lá depois, tá? Um beijão pra vocês, beijo, Cíntia, obrigada. Acabamos o tempo. Obrigadão, obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Beijo. Beijo.